Fala, Rafudo. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui, rapidão. Tá, bora. Ó, aqui eu deixei a dedução da equação, né? Que é da onde surgiu isso aqui, como é que, né? Da onde que vem isso aqui. Depois no final eu falo, que por enquanto eu acho que é menos crítico. Né? Mas movimento uniforme significa o quê? Que é uniforme é aquilo que possui um padrão, né? Pô, uniforme na escola você tem um padrão lá. Todo mundo tem um uniforme no exército porque é um padrão. Isso aqui vai meio que seguir um padrão, uma constância. Essa constância é devida à velocidade. A velocidade aqui ela é constante e ela não muda. Então você tem a velocidade constante e a única coisa que pode mudar, portanto, é o tempo, que sempre vai estar avançando, né? E a posição no espaço, que pode ser esse ΔS, né? O quanto a pessoa variou no espaço, o corpo, né? No caso, não precisa ser uma pessoa, variou no espaço, pode ser ou zero, no caso em que a velocidade é zero, que daí a pessoa o corpo não está se movendo, então obviamente vai ser zero. Ou vai ser um outro valor, que daí a gente vai definir com base na equação. Bom, a gente tem a dedução da equação, de onde surgiu essa equação, porque não é só, né, eu imagino, pela foto do caderno, que ele tenha só falado que é a fórmula do sorvete né, mas não, é meio paia, porque pô, os maiores pensadores da humanidade estavam lá, pô, discutindo aqui, movimento, não sei o que é gravidade, o que é tempo, o que é... Será que o movimento é não sei o que, da onde surge tudo isso? E mexendo e colocando a matemática na filosofia, e aí virando pá! E aí reduz muito a falar que é só a fórmula do sorvete. Né? Tem toda uma história por trás da fórmula. No caso, essa daqui ainda é mais básica, né? É a demonstração mais básica. Tem demonstrações mais formais. Mas não é difícil demonstrar. Você só parte disso daqui e depois você chega. Então, tipo, com uma equação você vai aprender, são deduzidas outras muitas, você vai aprender possivelmente a do sorvetão, né? Mas tudo parte de uma equação básica, tipo essa daqui. Então, entendendo essa daqui, básica, e entendendo como funciona a matemática, pô, todas as formas de física praticamente você dá conta. Então, por isso entender as deduções eu acho que é mais importante do que decorar, porque fórmula vai ter muita, mas muita mesmo. Então, decorar é inviável. Mas entender como funciona é muito mais simples, que você precisa decorar uma ou duas só e o resto você faz. Mas bora lá então. Essa daqui é a equação do movimento uniforme. Então, você vai ter a velocidade, que vai ter um valor ou positivo ou negativo. O que isso significa? Se é positivo, significa que à medida que o tempo passa, esse deslocamento aqui vai ficando maior e no sentido positivo. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, a gente pode ter distâncias negativas também, né? Aqui abaixo do zero. Esse aqui é nosso zero. Aqui você tem distância, você tem pontos no espaço que estão positivos e negativos. E isso tudo é convenção, né? Você pode muito bem convencionar que para lá agora é positivo e para cá é positivo e depois muda. Enfim, você tem uma velocidade positiva. Então, à medida que o tempo passa, o tempo 1, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, o espaço, né, ou a sua posição no espaço, também vai aumentando positivamente. Você está indo na direção positiva do espaço. E aí, se você juntar os pontos, né, conforme o tempo passa, você vai formando uma reta que vai crescendo. Então, essa reta é crescente. E o movimento é, portanto, progressivo, porque ele vai no sentido positivo do movimento. Show de bola. Agora, se a velocidade ela é negativa, pô, agora vai dar o que fazer para apagar esses pontinhos. Puxa vida. Não, deixa os pontinhos aqui, tá? Se ela for negativa,
você vai ter uma posição inicial no espaço, vamos dizer que é por aqui, e aí conforme o tempo vai passando, essa posição no espaço vai chegando mais próximo da onde é convencionado o zero, até que vai chegar um ponto no tempo, pá, que você chegou no ponto zero inicial do espaço. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai indo agora para as direções negativas do espaço, até que você chega, sei lá, em algum ponto aqui, pá. Então, esse é um movimento que a gente chama de retrógrado, porque tá voltando. Imagina um carro, tá dando ré, retrógrado. É daí que vem o termo, né? Retrogredir. Ré. Então, se é ré, é porque tá voltando. Se tá voltando, é porque tá indo para trás. E se tá indo para trás, é porque tá chegando mais próximo do zero e depois do zero vai ir pro negativo. Tá dando ré. Vai ter um tempo. Cadê aqui o... Eu tô sem... Tá. Vai ter um tempo T aqui, nesse ponto, em que você chega no S igual a zero. Esse, né? Vai ter um tempo tal que S vai valer zero e tudo mais. S0, esse S0 aqui, ó. Esse S0, ele vai ser aqui a posição inicial. S0, que é quando? Quando o tempo é zero. Quando você não começou a contar o tempo ainda. Pô, esse aqui é o tempo inicial, tá com o relógio parado, o cronômetro parado. Aqui é o ponto que eu começo o meu movimento, pá. Aí você dispara o cronômetro, pá. Aí depois que o tempo vai avançando e o corpo vai se movendo, aí você vai formando esse gráfico. Porque conforme o tempo tá passando, aqui ó, aumentando sempre, o corpo está se movendo de uma posição inicial aqui, por exemplo, e está diminuindo, está chegando no zero, está chegando em posições negativas, ou pode estar subindo também, né? Que daí seria o gráfico anterior, que você tem uma reta que sobe assim. Vou deixar essa aqui porque no primeiro exercício lá a gente tem velocidade negativa. Tá. O que mais que dá para falar aqui, ó? Acho que dessa equação aqui não dá para falar mais nada não. Só depois a gente joga nos exemplos. E é isso aí. Vamos ver agora exercícios, ó. Tirando os que você já fez e que você falou no vídeo que já estava de boa, vamos fazer lá os que tá coisado, né? Ó, dada a função, essa aqui é a função, determine, o movimento é progressivo ou retrógrado? Bom, aí a gente tem que olhar e analisar essa função aqui com a equação original, que é S igual a S0 mais VT. O que está junto com o T, né, é a velocidade. E aqui na equação original a gente tem o mais. E aqui a gente tem o menos. Isso significa que a velocidade é menos 2. Menos 2 o quê? Metros por segundo. Se a velocidade é negativa, conforme você vai colocando valores de tempo aqui, S vai diminuindo. E a gente vai ter esse gráfico aqui. Se aumenta o tempo, conforme o tempo vai passando, a distância, a posição no espaço vai diminuindo, vai chegando mais próximo de zero, depois vai para o negativo, pá. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos, por exemplo, esse daqui, né, se a gente analisar com a equação, isso aqui é a posição inicial. Caramba, tá ventando pra caramba aqui. Posição inicial, 40 metros. Isso aqui é uma velocidade negativa. Aí coloca aqui, por exemplo, o tempo... Caramba, pera aí, eu vou ter que pausar isso aqui, velho. Tá caindo o mundo aqui. Bom, isso aqui é a velocidade negativa. Coloca aqui tempo igual a zero primeiro. 2 vezes 0 é 0, S é 40. Show. Agora, coloca aqui um tempo maior. Um tempo, sei lá, 10 segundos. Tempo 10 segundos. 2 vezes 10 é 20. S vai ser 40 menos 20, que é 20. Então tá diminuindo, né? Você tinha uma distância inicial, uma posição inicial 40, o tempo passou 10 segundos e agora você está na posição 20. Então tá diminuindo. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Você pega o valor inicial da posição e conforme o tempo vai passando, sempre que ele for maior que zero, você vai pegar o valor inicial e vai ter que subtrair, porque aqui é o negativo. Então sempre vai diminuir. E se vai diminuindo, né, ou olhando pelo gráfico, ou intuitivamente mesmo,
Se está diminuindo, significa que está voltando, está chegando mais próximo do zero e eventualmente vai poder ser até negativo, né? Basta que, por exemplo, aqui, ó, ao invés de colocar 10 segundos, você coloque 30 segundos. Passaram 30 segundos. Se passaram 30 segundos, vai ser 2 vezes 30, que dá 60. E aí 40 menos 60 vai ficar menos 20. Então você já foi para a posição negativa. Então, você está dando, é como se você estivesse dando ré, né? Da onde você começou, você está voltando. O movimento então é retrógrado. Eu vou aqui, ó. Retrógrado. Ah, tô com preguiça de escrever, deixa assim mesmo, retrógrado. A reta é crescente ou decrescente? Aí é a análise que a gente acabou de fazer. Se a velocidade é negativa e consequentemente também o movimento é retrógrado, conforme você vai colocando valores de t aqui, maiores do que zero, né? 1, 2, 3, 4, né? Esse valor aqui vai diminuindo, porque é 40 menos os valores que vão sempre aumentando conforme o tempo. E, portanto, num gráfico, a reta vai ser decrescente. Então, tô com preguiça, deixa assim também. Agora aqui de calcular o instante em que passa pela posição 20 metros. Bom, aí nós vai para a equação aqui embaixo. É porque eu desenhei outro gráfico. Pô, vou apagar aqui. Tá. O instante em que ele passa pela posição 20 metros. A função é S igual 40 menos 2t. Instante, né, tá falando de tempo. Eu quero saber o tempo em que ele passou pela posição é essa daqui, de 20 metros. Daí é fácil também, a gente coloca aqui, ó, S vai ser 20, porque é o que está pedindo. Isso aqui é a posição para cada valor de tempo que a gente coloca aqui, tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos, você vai ter um valor correspondente de onde ele está no espaço, da posição. Então aqui ele já deu a posição, eu falei, eu quero a posição 20 metros. E aí você vai ter um tempo, dado essa função, vai ter um tempo em que esse corpo vai passar por esse ponto. E daí agora é só a gente substituir tudo na equação e resolver. Ó, vai ficar 20. Deixa eu fazer de preto, acho que de verde ficou meio paia. Vai ficar 20 é igual 40 menos 2t. Daí o que a gente faz agora? A gente precisa trabalhar só com o tempo. Então todo o resto a gente tem que dar um jeito de passar para o outro lado da equação. O que a gente faz aqui? A gente pode somar, subtrair 40 dos dois lados, né? Então pega aqui, ó, menos 40. Só que aí você tira menos 40 aqui também. E você não altera a igualdade, né? Então aqui vai dar 40 menos 40 vai dar 0. Então esse aqui corta com esse aqui. E aqui vai dar menos 40 mais 20 vai dar menos 20. Beleza. Igual a menos 2 vezes t. Agora, você pode fazer o quê? Você pode dividir os dois lados por 2. Porque você quer deixar o t sozinho. Então, divide aqui por 2. Divide aqui por menos 2 no caso, né? Porque aqui é menos 2. Divide por menos 2. Divide aqui por menos 2. E daí você vai ter menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Menos 20 dividido por menos 2 dá 10. Então você tem agora que 10 é igual a t. Ou t igual a 10, né? Então, logo, tempo é igual a 10 segundos. Esse é o instante em que ele passa pela posição 20. Cadê o resto aqui agora? O instante em que ele passa pela posição menos 20. Então agora vai ser um valor ainda maior, né? Porque você partiu da posição 40. Daí você está avançando no tempo, você vai chegar na posição 20, que foi o que ele pediu, que já é menor, ele passou 10 segundos. E ele quer que você volte mais ainda, você volte para o zero, volte para mais ainda, para negativo, menos 20. Beleza. O que você vai fazer é refazer todo esse processo aqui
Só que agora, ao invés de você colocar 20 no valor de S, você coloca menos 20. Se quiser tentar fazer aí para ver se vai bater. Ó, menos 20 igual 40 menos 2 vezes T. Mesmo processo, a gente precisa deixar o T sozinho, porque é ele que a gente quer descobrir. O que a gente faz? Menos 40 dos dois lados, menos 40, menos 20, aqui menos 40. Aí menos, mais, aqui é mais 40, né? Não tem o sinal, é mais 40. Menos 40 dá zero. Novamente a gente pode anular esse termo aqui, então, uma vez que deu zero e não afeta nada na equação aqui. Beleza, a gente tem menos 40 com menos 20, dá menos 60 agora, menos 60. É igual a menos 2 vezes o tempo. Para a gente tirar, ficar com o tempo sozinho agora, a gente precisa fazer o quê? Se o 2 está aqui, a gente precisa dividir por menos 2. Porque se divide por menos 2, menos 2 dividido por menos 2 dá 1 e o tempo fica sozinho. Só que se você faz algo do lado de uma equação, você tem que fazer a mesma coisa do outro lado para que continue sendo uma equação. Porque se você faz alguma coisa que multiplica, divide, subtrai, não sei o que, de um lado só e não faz do outro, deixa de ser igual. É como se você tivesse uma balança, tipo uma gangorra, e aqui você tivesse, sei lá, duas bolinhas, e aqui você tivesse duas bolinhas também, e elas estão iguais, não balança para nada. Aí vamos supor que você soma mais uma bolinha aqui. Para isso aqui continuar igual, você tem que somar a mesma bolinha do outro lado. Ou então vamos supor que você subtrai uma bolinha daqui. Para que isso aqui continue igual, tem que tirar a bolinha do outro lado. É exatamente o que a gente está fazendo na equação. Você quer deixar o t sozinho, só que tem um menos 2 aqui. Se você dividir por menos 2, vai dar 1, fica o t sozinho. Só que é uma equação e você tem que fazer a mesma coisa do outro lado para continuar igual. Então, beleza. Aí, menos 60 dividido por menos 2 vai dar agora 30. Menos 2 por menos 2 dá 1, igual a t. Logo, tempo igual a 30 segundos. Essa aqui é a resposta dessa aqui. As outras questões era muito similar, mudava a função, né? Mudava que a velocidade, se eu não me engano, era positiva na outra e a posição inicial era outra, mas o procedimento é o mesmo, o raciocínio é sempre o mesmo. Aí você tem que sempre ver, pô, a velocidade é negativa, então o carro tá, né, dando ré, digamos assim. Então é um movimento retrógrado. E, portanto, se a gente colocar qualquer valor de tempo, né, conforme o tempo vai passando, você vai ter a posição inicial e conforme o tempo vai passando, a gente vai ter que subtrair, porque isso aqui é uma velocidade negativa. Então, conforme o tempo está passando, a minha posição está diminuindo. Eventualmente vai chegar no zero e se o tempo passar mais ainda, vai ir para posições negativas no gráfico. Ao contrário que se tiver positiva, a sua posição no gráfico vai sempre aumentar. Então você vai sempre progredir, né? Vai ser progressivo. Você sempre vai estar somando se a velocidade for positiva. Show de bola. Só tem agora uma última questão que ele estava lá que não tem sentido físico. Pelo menos a pergunta foi muito mal perguntada. Quer ver? Deixa eu pegar aqui na foto que você mandou. Aqui, ó. O corpo movimenta a favor ou ao contrário da trajetória? Tipo, pô, essa pergunta não faz sentido, né? Porque, pô, você tem um corpo, sei lá, uma bolinha aqui que está se movendo com uma velocidade v no espaço, ela está se movendo. O sentido da trajetória é o sentido que ela está se movendo, que é para cá. E se ela está se movendo para cá, é óbvio que é para cá que ela está se movendo. Então só tem como ser a favor. E se ela tiver, por exemplo, para cá, com a velocidade para cá, automaticamente a trajetória, que é para onde ela está indo, é para cá. Então só tem como ela se mover no sentido da trajetória. O que ele poderia ter perguntado, mas pode ser que ele tenha perguntado de uma forma muito mal, é se, por exemplo, eu tenho um referencial, que é um padrão, que é sempre para cá. Vamos supor que a trajetória que eu considere positiva é sempre para cá.
E daí eu tenho um outro corpo, que é esse que segue essa função, e ele tem velocidade negativa, e portanto ele está se movendo para trás. Então, nesse caso, se ele tivesse especificado mais, né, nesse caso o corpo se movimentaria contrário à trajetória adotada como padrão desse outro referencial, o que não está sendo dito aqui. Mas eu acredito que seja o que ele queria ter perguntado, né? Então, e ainda pediu para dar um exemplo comprovando a sua resposta e justificando. Pô, aí é foda, mas enfim. Espera, deixa eu beber mais café aqui, peraí. Ah, caramba, esfriou tudo já. Café frio é ruim. Tá, cadê? Voltando. Então, para responder essa pergunta, supondo que ele queria ter perguntado que é a trajetória relativa a uma trajetória padrão que é considerada como sendo positiva só para a direita, só para valores positivos. Então, no caso em que a velocidade é negativa, seria contrário, porque você adotou como padrão que o positivo é para cá, por exemplo, e o corpo está se movendo para cá. Então, o corpo está se movendo contrário à trajetória que foi adotada positiva para a direita. Meio que nesse exemplo. Então, se a velocidade é negativa, a resposta vai ser contrário à trajetória, porque ela tem um valor negativo oposto ao valor considerado como sendo positivo. Só que, novamente, isso é relativo. Movimento é tudo relativo. Posição negativa e positiva é relativo. Velocidade ser negativa ou positiva também é relativo. Né? Vamos supor, por exemplo, que o carro está dando ré. Para alguém que está vendo de fora, ok, ele está dando ré. Mas vamos supor que eu estou dentro do carro olhando para trás. Para mim, eu estou indo para frente. Então, no meu ponto de vista, eu estou com velocidade positiva. Então, não faz sentido ele perguntar dessa forma, porque você tem que especificar muito bem em relação a que você está se movimentando para falar que é positivo ou negativo. Então, mas supondo que ele quis perguntar isso, velocidade negativa é contrária à trajetória. Exemplo. Pô, aí é complicado, né? Deixa eu ver o que dá pra usar de exemplo. Coloca assim, um carro dando ré numa pista de mão única que avança. Por exemplo, você teria tipo uma estrada aqui, ó, pá, uma estrada, e aí você teria tipo uma plaquinha aqui, quer ver? Uma plaquinha aqui que fala pra tu seguir reto. E aí você vai ter um carango, vou fazer um carro verde mesmo, quadrado. Aqui colocar umas rodas também no carro, aqui, ó. Pro. E aí você tem o carro. E o carro, ele tá se dando ré. O carro tá se movendo para trás. O carro tá movendo para cá. Sendo que a direção favorável dessa pista é que os carros vão para cá. Então essa é a trajetória. E o carro está dando ré, ou seja, velocidade negativa, e portanto ele está indo contrário à trajetória adotada como padrão. Esse acho que é o exemplo. Legal. Aí como que você escreve isso? Aí você tenta depois, qualquer coisa você pede ajuda para eu que eu ajudo a escrever. Mas acho que é o único exemplo que eu consegui pensar, né? Não dá para fazer outros exemplos também, tipo, sei lá, você tá andando na rua, tá todo mundo andando para cá, e quando vê, você pega e começa a dar um moonwalk para trás. Aí tá todo mundo andando para cá e você tá indo contrário à trajetória. Acho que é um outro exemplo também que, né, não gostei dessa pergunta porque não faz sentido físico, né? Não tem muito. Mas eu acho que é isso que ele queria ter perguntado. Então, se foi isso, a resposta pode ser essa.
As outras questões são parecidas com essa, então você tenta fazer aí, é parecido com o raciocínio que a gente usou aqui. A diferença é que aqui vai ser positivo, né? Se eu não me engano, a velocidade era positiva, e a distância inicial era um outro valor, mas aí você substitui e você tenta fazer os mesmos raciocínios. E aí é nóis. Deixa eu ver como é que eu vou mandar esse vídeo agora.